Pessoal pegando o ônibus agora de Saranda para Atenas, na Grécia. Ônibus tranquilo, ônibus grande, estruturado, mais ou menos 6 horas de viagem, direto. Poucas paradas para apoio e próximo passo Atenas, beleza? Vamos lá, Big Trust. Vamos dar sequência aqui. Aqui basicamente, como eu falei, aqui tem um flea market, que é aquelas ruazinhas só exclusivas para artesanato, né? Flea market, que chama de mercado de, ó, como tá lotado de gift, de lojas de presente, tudo. Talvez eu volte por aí, não sei se por agora. Eu vou começar pela que foi teoricamente o início da minha live antes de ontem, que foi nessa parte da região da Acrópole. Eu vou chegar por aqui porque é exatamente aqui o ponto que eu comecei, né? Que é essa parte aqui, ó. Essa parte todinha ela foi suprimida em função da pobre qualidade das imagens geradas pela internet móvel. Então aqui é você pode ver que as pessoas que compram o ticket, o passeio completo, dão acesso a essa região, porque existem duas modalidades. A modalidade que você só conhece lá em cima, custa 20 euros. E a modalidade que você conhece toda a região. E aqui, ó, pra vocês terem ideia aqui como é. Entendeu? Então, ó, a gente vai seguir por aqui. Então, é melhor por aqui. Porque a gente aqui pega lá em cima a outra grande parte da Acrópole. Então, pessoal, tá vendo isso aqui? Essa aqui é uma das grandes, né? Um dos principais, inclusive cartão postais, porque você vê aquelas miniaturas que são vendidas nessas lojinhas de gift, porque de fato é muito bonito. Podem ver que tem uma quantidade aqui das pessoas tiram foto. E aqui na verdade foi o meu ponto inicial da live, mas esse trecho daqui até boa parte da frente, infelizmente, por pobre qualidade da internet gerando as imagens, não pôde ser, né, processada durante o upload para o canal do YouTube. Então, só para dar, deixa eu dar jeito agora, só para dar aquele look, né? Esse aqui foi de fato o destino que eu escolhi para começar a minha live. Eu tenho uma outra live que eu fiz em meados de abril, inclusive ela tá bem até, uma boa quantidade de visualizações para mim que estou começando, algo em torno de 3.000. Eu comecei um pouco ali, na verdade, do outro lado, só que eu segui no outro sentido para a cidade, até a Praça Síntagma. E a gente vai fazer exatamente o contrário. Então, a gente vai começar por aqui, né? Por quê? Porque sempre a gente vai magiar, ora, né, a região lá em cima, ou ora essas outras ruínas que acompanham que faz parte, na verdade, do complexo. Então alguns
na verdade, vários locais que a gente vai passar, a gente se depara com isso, né? E se depara também com uma coisa muito interessante que é mais à frente ali que eu vou pontuar, que é a interação dessa parte secular com a parte atual. Por quê? Porque exatamente por aqui passa uma linha de metrô, que é exatamente a que a gente foi ontem, a Pireus, que vai lá para o porto. Esse nome Pireus é o nome do porto de Atenas. O porto que eu falo, porto de ferry, que não é o mesmo porto de cargas e tal, que é diferente. São áreas diferentes, locais diferentes. Esse porto de Pireus foi transformado num porto para você ir para os arquipélagos aqui da Grécia, principalmente as mais famosinhas. Então às vezes você pega assim uma rua com pouca movimentação, mas você pode ver que ó, sempre tem turista, porque de fato ela faz parte dessa conexão entre a parte histórica e a parte habitacional, vamos dizer, porque aqui são casas, ó. Mandando que a gente chega já lá. Então, pessoal, já voltando aqui para essa parte que eu falei a vocês há pouco instante, que tem essa, vamos dizer, relação harmônica, essa simbiose, né, essa protocooperação entre a parte antiga e a parte, né? Vocês podem ver ali em cima, não está dando para ver por causa da árvore, mas lá em cima tá lá a região da Acrópole. Aqui também faz parte do complexo, e esse túnel aqui que vocês estão vendo aí, a linha, é a linha de metrô. Então, uma obra muito complexa, né? Complexa demais um metrô. E ainda mais você tendo que fazer no meio das ruínas, ó. Você pode ver que aqui tudinho, ó. Eu vou parar aqui que não tem grade para mostrar, ó. Isso aqui tudinho são ruínas, ó, que fazem parte, são parte do, ó, você pode ver que tem sempre pessoas ali ao fundo, ó. Aqueles caras ali que estão ali são pessoas do ramo arqueologia, entendeu? Que estão fazendo seus trabalhos aqui, mantendo, descobrindo, preservando. Então até para que isso fique para as futuras, né, gerações, né? Então, só para vocês terem ideia, ó, se dermos sorte, a gente passa e pega ele vindo ou indo. Então, e aqui, como eu falei, são basicamente restaurantes aqui, pouca coisa fixa mesmo. Aqui Gift tem essas banquinhas que as pessoas, né, os meio que ambulantes, vamos dizer assim, eles vêm e fazem o comérciozinho, chaveiros, muita coisa artesanal, ó. Mas basicamente são grandes restaurantes. E são interessantes porque tem uma disputa aqui, né, pela questão da vista. Isso inclusive influencia no preço dos produtos. Quando você tem um restaurante como esse aqui, que tem a vista, ó, direta mesmo, ó, reta e direta para a região da Acrópole, os preços são um pouco mais altos. Eu digo isso porque a gente ficou em um mais à frente aqui, que a cerveja era quase a metade dessas aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês aqui uma outra entrada. São várias entradas, né? Você compra o bilhete na hora mesmo ali, valida um QR Codezinho e entra, né? E como eu falei para vocês, ó, aqui tem o túnel aí do metrô, e aqui toda a região. Eu vou para cá um pouco para ver se eu pego. Ó, aqui e aqui você vê o século 21, uma demonstração bem clara da interação. Então, back view aqui de onde a gente veio.
gente segue por aqui porque essa parte aqui todinha ela existe exatamente porque margeia a parte do complexo, né? Aqui é uma outra ruína aqui também muito importante, né? E o que a gente, só pra você ter ideia, a gente ficou nesse restaurante aqui, exatamente esse aqui, ó, com essas paredes meio vermelhas, por ela não ter a imagem em função da árvore aqui, bloquear. A árvore bloqueia completamente. O preço das coisas é um pouquinho inferior. Você acredita nisso? E há uma questão lógica. As pessoas que vêm para cá quase sempre são turistas e querem ficar naquele ambiente exatamente esse, sentado, desfrutando de uma boa comida, uma boa bebida, com aquela vista, especialmente no entardecer e anoitecer, porque há aquela transição da parte de dia com a parte noturna aqui. O projeto de iluminação lança aquela luz meio amarelada, um pouco amarelada nas paredes e fica um negócio espetacular. Eu ontem tive a oportunidade, no primeiro dia lá no Monte de Cabelos, a gente pegou essa transição, e ontem a gente lá no roof do hotel pegamos exatamente essa transição. Tava ainda entardecerzinha e iniciou a noite. Rapaz, é muito bonito. Inclusive, coloquei na apreciação lá do outro meu amigo, que também tem uma certa experiência em viagens. Então tem aí, Roma ou Atenas? Ele, rapaz, Atenas. Coliseu ou Acrópolis? Rapaz, Acrópolis. Coliseu tudo bem, bonito e tal, mas essa região da Acrópolis aqui de fato é uma briga grande, uma briga. Quem quiser deixar isso, o ponto de vista, quem estiver escutando, quem tiver, puder deixar aí na descrição aí com a sua. Eu, porque gosto da Itália, eu achei aquela região ali da terma de Caracalla, tudo ali muito bonito. Eu tô ainda indeciso, não vou dizer assim, cravar, mas aqui é madeira, aqui é top mesmo, viu? Pessoal, mudamos um pouco o itinerário. Quando eu vindo pra cá, eu fiquei assistindo algumas coisas, lendo, e tinha me dado uma informação que tinha uma entrada na lateral do complexo que dava acesso, não parte interna do complexo da Acrópole, porém é uma parte e ó, que dá essa vista aqui, ó. Né? Só para você estar entendendo aqui, ó. Aqui a cidade tá lá embaixo, né? A gente passou naquela calçadãozinho que as pessoas estão andando ali. E aqui tem esse acesso que vocês podem ver. Tem muitos turistas aqui que detêm dessa informação. E eu agora estou compartilhando com vocês. Na volta eu vou mostrar aonde é esse portão, esse acesso. E aqui, ó, tem uma vista muito, muito privilegiada. Até privilegiada para quem está pagando o tour no complexo, não tem. Que é essa parte de cá. Então, ó. Entendeu? Inclusive, dá para você ver todos os caminhos que são usados pelas pessoas. Tá dando um ventozinho, mas eu creio que o meu Dead Cat vai minimizar demais. Eu tô falando um pouco mais alto. Tá mexendo muito aí a câmera porque o pavimento aqui é rocha e não é tão retinha. Então eu tô tendo que olhar e caminhar. Porém, essa é a vista. Deixa eu tentar me... Agora cheguei numa parte alta, ó. Só para vocês terem ideia, a cidade todinha. Ao fundo ali, Cabetos ali e toda a cidade, ó. Felizmente tá dando uma rajada de vento até maior do que eu creio que o habitual. Mas era essa vista aqui que eu queria trazer para vocês, ó. Não precisa nem dar zoom. O próprio... Tá? Agora a rajada de vento tá demais. Pronto, pessoal, o vento deu uma
uma acalmada. E aí eu voltei agora com essa parte aqui, ó. Chega a dar pra ver o fluxo de pessoas lá dentro, ó. Aqui é um grande ponto para você tirar fotos. Muito, muito bom. Vou dar uma geral aqui, ó. Aqui são outras entradas, entendeu? Então, ó. Mas o que efetivamente chama a atenção é exatamente isso aqui. Essa parte aqui, ó. Linda, 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 linda. Digna de parar aqui para tirar várias fotos. Então, pessoal, vim aqui para uma área um pouco mais abaixo dessa rocha aqui, porque aqui o vento tá menos. Lá no cume lá dessa rocha o vento tava influenciando demais a qualidade do áudio. Então, só para dar esse feedbackzinho aqui desse ponto, achei muito interessante, né? Quem não tiver predisposição de ir para fazer o tour toda a parte, que eu recomendo, o custo é muito bom. Eu não fiz ontem porque eu tinha que fazer uma série de outras coisas que eu já estava pendente da minha sequência de viagens, que a partir de hoje eu vou para Sofia, na Bulgária. Os dois amigos meus retornaram ao Brasil hoje pela manhã, logo cedo. Inclusive já mandaram aqui, estão em Madrid já, na conexão. Então a gente, ó, essa aqui é essa zona aqui. Inclusive tem uma escadazinha para poder você, na volta, vir por uma possibilidade até mais tranquila do que pela... Mas eu não sei se eu vou voltar por essa escadinha não. Eu acho que não. Então só para mostrar aqui, ó. Vocês podem ver que as pessoas estão todas aqui. E lá essa vista também é muito bonita. Mas é uma outra forma de você ter uma visão até certo ponto privilegiada também. Tá muito aqui, inclusive, ó. Esse trecho aqui para você bater uma foto é o grande ponto, né? Então, aqui vocês podem ver que tem o acesso para a entrada mesmo, outra entrada normal, né? São várias. E aí a gente agora vai descer. Eu vou descer pela escada para poder mostrar que tem essa via, não muito off-road, vamos dizer assim, né? Beleza? Vamos lá. E aqui, inclusive, tá ali, ó, o ônibus da derrota, como eu falei, né? Então é aquela questão, né? O ônibus da derrota, ele lhe dá uma certa zona de conforto. É a palavrazinha que tá em grande, né, hype, vamos dizer assim. Então, o ônibus da derrota, ele dá a zona de conforto. Então a zona de conforto, você sabe, né? É aquela coisa trivial. Então, ó, só para mais uma vez aqui, ó, a gente já está em outra perspectiva completamente oposta ao início da minha lá, desse walking tour. E as imagens são outras, ó. Esse daqui é que é o grande diferencial dessa questão, e foi um ponto de observação muito pertinente quando comparado com, por exemplo, com o Coliseu. Então, só voltando para o ônibus, ele para aqui e você conhece aqui. Porém, o processo, que é o que é o mais saboroso. Na conquista, quem tem um pouco de vivência em muitas provas de vida, o grande sabor, o grande taste, vamos dizer assim, da vida, não é a conquista, é o processo. No processo é que você, de fato, um cavalão grande, você tem o prazer. A conquista nada mais é com vamos dizer, a parte só da premiação, mas o que lhe deixa mesmo de boa, o que lhe faz você ter prazer e ter proud, né, orgulho de você mesmo, é o processo. É você passar pelo processo. Então, ó, aqui, ó, também tem várias ruínas, ó. Essa parte aqui, ó, então, entre essas caule das árvores aqui, ó. Entendeu?
Aqui à frente também o sol tá muito bom hoje. O céu tá limpo, aqui não tá ventando, diferentemente lá do cume da pedra. Então tá dando uma qualidade no áudio, no vídeo. Então vai ficar bacana pra tentar me recompor da live que eu fiz, que não tá lá essas coisas todas. Pensei até em excluir, mas aí conversando com dois amigos meus, que nada, pai, deixa. As pessoas entendem que de fato foi a internet. Isso não vai prejudicar, até porque é uma live. Você sabe que quando a coisa é ao vivo, você não consegue controlar. E de fato é verdade. Até mesmo ele. Então aqui, ó, eu fiz essa chamada aqui, mas é muito bonito. Eu vou novamente subir aqui porque é muito bonita essa chegada aqui, ó. Deixa eu ajustar a câmera para poder agora. Ó. Poder, de fato. Opa! Agora tá bacana. Então, você tem uma grande ideia de como é. Mina und ich kamen abends im Hotel an. Mina kam irgendwie eine halbe Stunde nach mir. Ich habe den Besuch gehabt. Mina kam voran. Isso aqui é espetacular. Infelizmente, eles fizeram toda uma estrutura de tapume aqui. Tem muita informação, mas em abril dava pra ver a parte interna da arquibancada, agora não dá. Então, basicamente, a gente vai ficar nessa parte externa mesmo. Mesmo assim é muito bonito. E aqui em cima, você consegue também ver um pouco, ó. Ver o zoom, ó. Muito bacana, né? Vamos dar sequência, que eu vou até uma outra parte ali, também é bem bacana.